100%. De Campinas, Celina Silveira. E um estudo do Observatório PUC Campinas expõe riscos da guerra da Rússia e setores específicos aqui da nossa região. As transações comerciais com os russos vêm crescendo desde 2014. A região metropolitana possui alta dependência de produtos derivados da batata e do petróleo. No programa, repercussão desse impacto com o professor de economia da PUC, Paulo Oliveira, a quem a gente agradece esse contato. Muito bom dia, professor. E isso tudo, a gente fala dessa preocupação da indústria, do empresário. Mas a preocupação é com o consumidor, que o bolso, o que não cresce é o salário, né? Isso que tá difícil. É isso mesmo, Paradela. Bom dia aos ouvintes. De fato é uma preocupação, né, porque a gente tem aí uma sequência de eventos, né, que impactam bastante o que a gente chama de cadeias globais de valor. São justamente essas conexões, né, para a produção de bens e serviços entre países, né. A produção, a divisão internacional do trabalho fragmenta a produção num movimento de abertura comercial que vem forte, né, mais forte desde a década de 90. E eventos como a guerra, né, na Ucrânia, a pandemia antes disso, e mesmo a postura de países centrais, né, que assumem uma postura mais nacionalista, desde 2008, da crise, a gente tem aí uma combinação de coisas que prejudica muito a produção desses moldes, né, de divisão internacional do trabalho. Então, um porto congestionado na China claramente afeta a produção aqui na região metropolitana de Campinas, né, não só, mas no Brasil, mas pensando regionalmente a região também, né. Você citou aí o impacto para os consumidores. O que a gente pode esperar disso tudo é mais inflação, né, por uma série de fatores, seja pelo dólar, seja pelo preço do frete, né, o custo de transporte internacional. E para os empresários a gente vê aí um caminho, pode até ser uma oportunidade para reconstruir, né, alguns links de produção interna, porque nesse cenário, né, ter fornecedores nacionais quando possível parece bem mais interessante. Né? Interessante, né, professor? Quando acontece esse tipo de crise, a gente fala de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e lá no começo, o pessoal dá de ombros. Mas a gente vê numa sequência o quanto a gente tem de mercado exterior e o quanto uma coisa pode levar a outra e atrapalhar a gente aqui, o nosso dia a dia. Por exemplo, traz aqui para o nosso ouvinte uma coisa que... O trigo. O trigo é uma coisa, tem o fertilizante. E aí vai nessa cadeia, né, do agronegócio, a alimentação que deve aumentar por causa exatamente disso. Então são certos exemplos bem do nosso dia a dia que a gente nem tem ideia, né? Do ponto de vista aí dos grandes impactos, né, grandes volumes de importação no Brasil, né, e aí isso afeta a gente também, a importação de fertilizantes, né, e adubos é muito alta da Rússia, né, a gente é bastante dependente dessas importações. E além disso, Rússia e Ucrânia juntos respondem por mais de 1/3 das exportações de trigo, né, e o Brasil é o maior importador de fertilizantes e é o 5º maior importador de trigo, né, e a indústria alimentícia aqui do Brasil, né, algumas aqui na região, são altamente dependentes da importação de trigo. Agora, alguns diriam, né, a importação de trigo brasileira vem da Argentina, né, mas no contexto de mercados abertos, o preço, o que a Rússia e a Ucrânia podem fazer com o preço do trigo, a ausência da oferta, né, russa e ucraniana no mercado internacional, tende a causar um aumento dos preços do trigo considerável, né, e isso vai mexer no pãozinho, vai mexer na massa, vai mexer nos biscoitos, que é ali um alimento bastante presente no consumo global, né, e no Brasil também. Tivemos uma entrevista até que recentemente falando sobre IFA, né? A gente aprendeu a falar sobre IFA, né? Um ingrediente farmacêutico ativo durante toda essa pandemia, e exatamente o ingrediente farmacêutico ativo precisa levar para fazer petróleo. E a Rússia é um dos players mundiais sobre isso e sofrendo sanções nesse momento. Ou seja, o remédio também fica mais caro.
Sim, a concentração, né, essa estrutura de oferta que a gente organizou, sobretudo a partir de 90, fazer com a China, por exemplo, detém mais de 30% seguramente desses insumos farmacêuticos, né, das exportações. Então fica tudo muito dependente, crises como essa, elas tendem a colocar aí um ponto de inflexão nesses movimentos, né, e tanto que a gente fala, nesse momento, até em deglobalização, né, é um exagero usar essa palavra, mas pelo menos um refriamento aí da confiança, né, na capacidade de fornecimento dessas cadeias globais de valor. A gente finalizar, professor Paulo Oliveira, o que a gente pode esperar, pelo menos aí nesse curto, médio prazo? A guerra, ela é um dos eventos que causa muita incerteza, né, então qualquer previsão fica muito complicada, mas o que tudo indica, o cessar-fogo está muito longe de ocorrer, né? A gente pode pensar em alguns cenários, certamente a gente já percebe volatilidade no preço do petróleo, do trigo, do milho, inclusive o milho, né, diante de tanta tragédia, o milho pode ser até uma oportunidade para os produtores de milho brasileiro que podem conseguir um mercado na China, né, já que boa parte do mercado chinês é abastecido ali pelo milho ucraniano. Então analisando aí, né, oportunidades, desafios, a gente poderia citar isso. Mas esse contexto de incerteza seguramente leva pelo menos uma maior volatilidade dos preços desses produtos e possivelmente um aumento, né? A volatilidade seria a instabilidade, né? O preço sobe, desce com alguma frequência, né? Mas a gente pode esperar alguns aumentos, o que prejudica, né? A gente viu aí a reportagem anterior, certamente prejudica tanto uma política de juros aqui no Brasil, deve manter os juros mais altos, né, para tentar segurar a inflação, que no final é uma inflação de custo. Então, é inclusive um problema, né, porque a taxa de juros é muito eficiente, seria eficiente para o controle de uma inflação por demanda, quando as pessoas estão tentando comprar muitos produtos, né, o governo, se tem uma pressão pelo lado da demanda. Nesse caso, é claramente uma pressão pelo lado da oferta, é um choque de oferta, aumento de custo, né, para a importação. A indústria brasileira é altamente dependente da importação de insumos, né, isso é um grande desafio num cenário como esse, porque o aumento de custos de produção é imediato e a dificuldade de desenvolver fornecedores locais é considerável, né, essas coisas não acontecem do dia para a noite, não é porque o dólar está desfavorável para a importação que os empresários locais ou nacionais vão conseguir deslocar esse fornecedor para um fornecedor interno. Então, tudo isso coloca muitos desafios aí, então são mais incertezas do que previsões nesse cenário, infelizmente, para dela. Professor de Economia da PUC, responsável pela análise do Observatório PUC Campinas, queria agradecer, viu, professor Paulo Oliveira, por atender aqui a CBN. O senhor já vai correr para dar uma prova agora, né? Pois os alunos estão ansiosos lá esperando. Por eles, talvez a entrevista ficasse aqui até as 10h30. Mas tem que ir lá. Não tem escapatória não, viu, pessoal? Não tem escapatória. Vem a prova aí. Muito obrigado, viu, Paulo Oliveira, conversando mais uma vez aqui na CBN Campinas. Abraço. Tchau, tchau. CBN Empreendedorismo, com Alessandro Saad.